Vamos lá, que esse aqui vai ser foda. Estados Unidos, herói do mundo. Vamos ver que o Fernando Holliday, Fernando Feriadinho, tá aí. É... No Monarch Talks pra falar português e umas merda. O cara é poliglota, fala português, provavelmente inglês e várias merda, tá? Enfim, vamos lá pra esse trecho que eles vão falar um pouco de imperialismo, nos termos deles ali. E parece que o monarca vai ser a voz da razão do jeito mais monárquico de ser. Que ele não conseguir falar que nem um ser humano sóbrio, que entende o mínimo do mundo, mas ele vai falar ali mais ou menos, que eu já vi o vídeo, obviamente, né? Eu já falo pra vocês, isso aqui não é react, né? Isso aqui é um vídeo comentando em cima, eu sempre falo isso. Mas enfim, ele aprendeu a palavra oligarquia, ele tá gostando bastante de usar, porque tem medo de usar a palavra burguês, latifundiário, entendeu? Filho da puta. São 3 sinônimos, né? Burguês, latifundiário, filho da puta e oligarca. São 4 na realidade, tá? Você pode usar. Hoje o Brasil, ele é escravo, né? A gente é, tipo, do contexto internacional, né? Os Estados Unidos decide muitas das políticas. No passado, os Estados Unidos já deu golpe no Brasil. Você tem, eu acho que tem um presidente americano que admitiu que trabalhou com o exército para dar golpe. Então, tipo, a gente nunca foi dono do nosso nariz. O Brasil nunca foi dono do próprio nariz, tá ligado? Isso aconteceu porque eles tinham medo da ameaça comunista, né? E aí, tipo, os Estados Unidos, obviamente, tenta derrubar e prevenir qualquer forma de comunismo, ou quer dizer, socialismo, na realidade, porque é muito ruim pra eles, que são a potência do capitalismo, ideologicamente também, que estão aí pra vender o estilo de vida americano, né? Como é que é? Foda-se, eu não vou falar em inglês, senão eu vou pronunciar errado, mas o jeito americano de ser como o melhor, então todo filme que os caras vão produzir é aquelas casas pica, que o cara tem 2 carros, o cara anda com uma Glock na cinta, só, tá ligado? Você olha assim, caralho, e ele tá falando que é pobre, ele estuda em escola pública, e você fica tipo, meu Deus, que país rico, e aí você vai ver o cara que se muda pra lá e só, se fode, você pode ver um monte de relato aí. Então, toda essa potência ideológica. Aí chega um país, bota o socialismo e todo mundo melhora. Aí eles ficam, porra, mano, você não pode, porra, não vai aí melar meu esquema. Cuidado aí, né? Então, o cara vai jogar propaganda anticomunista e anti esses países em cima, né? E vai prevenir. Então, no caso do Brasil, os caras tava, PCB, né? Tava começando aí a fazer umas coisinhas que tava incomodando. Pra prevenir, nem tava tão quase, né? Tava só incomodando. Pra prevenir, mete ditadura militar aí que já cala com os caras. E sim, é isso mesmo que eles fizeram. Teve intervenção, tipo, teve ajuda, sim. E se precisar, vão fazer de novo, pode ter certeza. Então, o negócio é pra esses lados aí. Que os Estados Unidos agem, eles são realmente bem filha da puta. Eles já financiaram outros golpes que deram certo. Eles invadem pessoas invadem países do nada. Cara, tem um vídeo do Ian. Pesquisa Ian Neves, modo Berserk, se não me engano, que é o título que os caras colocaram lá na deriva. Que ele só vai citando por década um monte de merda que os Estados Unidos fez. Então, assim, os Estados Unidos são uns filhos de umas puta do nível que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, cara. Até as teses de desenvolvimento do Brasil passam pela dependência dos países desenvolvidos. Por exemplo, o Fernando Henrique, antes de ser presidente, ele escreveu um livro, eu não vou lembrar exatamente o título, mas era alguma coisa no sentido o desenvolvimento da América Latina através da dependência, ou alguma coisa mais ou menos parecida assim. Mas a ideia qual era? Eu sou dependente dos países desenvolvidos, né? Eu necessariamente sou dependente dele. Então, ao invés de eu lutar contra essa dependência e tentar me tornar independente pelas minhas próprias forças, eu
capturo o dinheiro que esses países vão me oferecer, porque eles vão comprar coisas minhas, etc. Não são produtos de alta tecnologia, mas eles dependem do meu mercado. E este dinheiro eu utilizo para desenvolver a minha indústria nacional, o meu ramo tecnológico, etc. Só que Então, isso aí é bem problemático pelo seguinte. Se você usa... É que esse colocar dinheiro é complicado, né? Esse colocar dinheiro, não é assim. Você coloca dinheiro aí, ele fica aí, né, flutuando aí, a gente vai pegando aí aos poucos dinheiros, dólares americanos, chineses, né? Então não é assim que funciona. Então, o bagulho é que, pô, você vai... Por exemplo, os caras vão... Você vai precisar de comprar coisa deles, né? E vai precisar vender coisa para eles. Então você vai vender coisas para eles, que eles também precisam. Então você vai vender. Não, o imperialismo que é o quê? Buscar... Cara, isso aí é básico, né? O imperialismo é o quê? Buscar mercado consumidor, alterar a cultura do local e matéria-prima. Então, básicozinho, né? Deveria ter aprendido na escola, se você já não sabia. Quinto ano, acho que já dá uma aula dessa porra, sexto, se não me engano, então assim, deveria saber. Mas enfim, então é isso que os caras vão fazer. Só que na hora que você tá vendendo, eles vão comprar mais barato, por uns preços, tipo, muito, sabe? Isso vai girar a economia local, né? Então isso vai girar já a economia já no próprio setor. E se isso fosse usado, pelo menos para tentar usar algum tipo de investimento público para você desenvolver o que você está importando, ou seja, você não importa, você só exporta, ou quer dizer, isso é idealista até se falar desse jeito. Então, você aumenta muito mais a exportação, você não precisa mais importar, você não está tendo que comprar, você produz do seu país, tipo, seu país é autossuficiente, né, isso é também impossível, mas tipo, impossível não sei, mas bem difícil, bem não praticável, vai. Você faz esse seu país ter um nível de geração alta de coisas para si mesmo, então muita coisa gerada que vai ficar só entre aqui, e a gente consegue produzir também um nível legal de excedente para exportar e para poder importar o que a gente precisar e ainda crescer aí, a gerar mais ainda economia. É um negócio que é possível, mas justamente tem que ser administrado para fazer. Só que normalmente o que os caras fazem não é isso, entendeu? Não é essa lógica. Justamente não é você lucrar com a dependência, você usar da relação que você tem, a parte que você ganha, para tirar essa dependência, para construir uma independência. Você não vai prosperar sendo dependente, isso é impossível. Isso qualquer cenário, sob qualquer perspectiva, isso não acontece, tá? Dependência nesse sentido, porque a gente sempre vai ter uma dependência social de pessoas com outras pessoas, então sempre vai ter pessoas que vão depender de você e do seu trabalho, você sempre vai depender do trabalho de outras pessoas e, enfim, é a sociedade, né? Mas um país nunca vai prosperar sendo dependente do outro, justamente porque ele não fica nem dependente, cara, ele fica quase que escravizado, que nem o Monark tava falando, você fica acorrentado, você não tem o que fazer. Porque, não, eu quero aumentar o preço. Aí eles não compram. E aí você tomou no cu, ou eles fazem uma barreira comercial e você não pode importar mais. Ou você vende barato, ou você não compra mais de nós. Porra, tomando no cu, entendeu? Então, é muito difícil, cara. Pra você ver a importância do mercado internacional, é só ver os bloqueios econômicos de Cuba, entendeu? Então, assim, é complicado. O negócio é o seguinte, ele achava que nós devíamos nos tornar dependentes cada vez mais de diversos países, não de um ou dois, como a China e os Estados Unidos. E através do aumento dessa dependência de vários países, nós conseguiríamos mais investimentos externos e com esses investimentos a gente desenvolveria a nossa tecnologia. Claramente não deu certo, né? Porque a gente tá aqui até hoje. Mas o negócio é o seguinte, esse é o pensamento... Porque assim, qual que é o problema de você criar cada vez mais relação de dependência ao invés de reinvestir? Pra tirar essa dependência, cara, então o telefone tocando aqui, aí é foda, hein, cara. Tinha que ser os arrombados que liga só pra desligar na sua cara. Esse filho de uma puta. Mas tá bom, vamos lá. O que eu tava falando? Até hoje... eu tava falando... Quando você cria essa relação de dependência, né, de ao invés de você pegar tudo isso e reinvestir em criar coisas que
te deixa independente, né, como eu tava falando. Então você não vai precisar mais importar nem necessariamente exportar, você vai fazer isso só porque é melhor. Ao invés de você fazer isso, você só reinvestir em outras coisas e aumentar cada vez mais, é que você fica na mão. Quando você... Cara, isso é uma coisa pra vida até mesmo, né? Você tem que levar isso até pra sua vida, né? Se você fica dependente demais de alguém, aquela pessoa te tem na mão. Então, os outros países, você vira uma putinha, entendeu? Tipo, o Brasil viraria uma putinha desses países, porque ou você faz, ou a gente fecha esses acordos, e aí vocês tomaram no cu, vocês não têm estrutura própria. Então, é isso, entende? E assim que o imperialismo funciona, já é assim. E o cara tá propondo que fique pior, tá ligado? Ele pelo menos tá criticando aí o negócio, mas vamos ver o que ele vai propor no lugar. Tenho certeza que não vai ser coisa boa. De boa parte da, digamos, esquerda moderada, assim. Ela acredita que essas relações de dependência não necessariamente são negativas. Só que a gente nunca consegue sair delas. Sim, e mas aí vira um ciclo vicioso. eu concordo com o que você está falando, só que eu não atribuo à esquerda isso aí. Quem está interessado nisso é a oligarquia. Porque quem beneficia são as oligarquias. Porque eles captam esse investimento do exterior e com essa dependência, em vez de investir no país. Quem se beneficia com isso é a burguesia, que ele tá querendo dizer. E é verdade. Isso que ele vai falar é verdade, ó. O que eles fazem é pegar essa grana e tomar para si, e aí aplicar em outros lugares e tal. Tipo, a dívida brasileira é uma forma dos oligarcas e do mercado da oligarquia internacional de sugar a riqueza do Brasil, né? Uma das formas, né? A gente paga quantos bilhões todos os anos em juros da dívida? São 500, sei lá, 600 bilhões, se quiser conseguir ver as informações certinhas aí, Coca. Mas, tipo, com 600 bilhões por ano, se a gente não tivesse essa dívida imensa que foi imposta a nós através de lobby da oligarquia e da oligarquia internacional, a gente teria 500 bilhões para investir. Com 500 bilhões por ano para investir, a gente construiria esse país maravilhoso que a gente está. Só que desde sempre. Cara, isso que ele tá falando é verdade, mas não é nem questão internacional. Isso aí, sempre que você tiver um burguês, e aí, tipo... sempre que você tiver uma relação de exploração, eles vão sugar a riqueza através do trabalho dos outros. Então isso pode acontecer a nível internacional e não. Como Lenin diz, o imperialismo nada mais é do que o capitalismo ser um nível superior, em que vai aplicar a lógica de uma forma mais macro do que micro. Então você vai pegar a lógica natural do capitalismo e colocar ela em cima dos países. É só isso. Mas ainda é capitalismo da mesma forma, isso vai funcionar assim também se você jogar uma lógica de independência, até mesmo porque os países imperialistas também têm essas relações internamente entre o proletariado local e a burguesia local. Então, sabe, eu sinto que eu falei um pouco rápido agora. Enfim, o café aí tá fazendo efeito. Mas deu pra entender o que eu quis dizer. Agora vamos ver o que o Holly deu com uma cara de bunda porque ficou meio sem argumento. Sempre a gente foi colocado numa posição de ultra fragilidade fiscal por N motivos, que é justamente para a oligarquia internacional continuar mantendo o Brasil como uma colônia delas, né? Porque geopoliticamente, qual que é o interesse dos Estados Unidos em ver uma potência igual ao Brasil se desenvolver e rivalizar com eles no geopolítica internacional? Isso é verdade. Eles não querem uma China no quintal deles, entendeu? Então, principalmente, ativamente, como eu já tinha comentado, principalmente se for algo como a China, que tem uma proposta socialista, né? Perdão. Então, assim, principalmente se você for pra uma lógica de esquerda, os caras vão fazer de tudo pra te implodir, de tudo. Até bombardear seu território, até terraplanar, que nem fizeram com a Coreia, então... décadas em décadas para impedir o desenvolvimento do Brasil. Eu não sei se o Brasil desenvolvido seria uma espécie de concorrente. Seria meio que uma espécie de Europa, assim, um país europeu, aliado dos Estados Unidos. Historicamente, nós somos aliados deles. Então, a questão é que é mais fácil você controlar
problema da Europa, a Europa está totalmente fragmentalizada, primeiro. São vários países menores. Segundo, eles criaram o Caralho. Congresso Europeu, o Parlamento Europeu, que é Meu computador, ele um demora grupo de... pra pausa. Ele não tinha nem pausado, ele tinha travado, que eu troquei de tela. Pra você ver, aqui é o computador do proletariado, cara. Literalmente, tá? Porque era um computador de empresa, inclusive. Tá? Enfim. O que eu ia falar? Ah, tá. Que o Holiday falou que o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos. Calma lá. A burguesia tava alinhada. Agora o trabalhador não. O trabalhador só se fudeu aí nessa história. Desde sempre. E vai continuar assim. Porque essa estrutura da parada não tem como mudar a realidade da estrutura. Não tem. Só com uma revolução. A Europa está totalmente fragmentalizada, primeiro. São vários países menores. Segundo, eles criaram o Então, Congresso Europeu, o Parlamento Europeu, que é um grupo isso aí de burocratas. O Holiday falou é meio merda, meio burro, porque tipo... Sei lá, vai, a Noruega. Noruega é um país aí bem desenvolvido que, porra, batalha ali com os Estados Unidos. Batalha não, é que tá desenvolvido e que poderia ser um concorrente dos Estados Unidos. Inclusive, a vida lá é muito melhor do que nos Estados Unidos, tá? Eu sou um defensor da Noruega aqui, tipo, não da política da Noruega, mas de como que é um país fudido de bom, tá? Então a Noruega é um país caralho. E não rivaliza com os Estados Unidos, porque olha o tamanho da Noruega, entendeu? Olha o tamanho lá da Noruega, olha o tamanho da Suíça, entendeu? A Suíça, Suécia, sei lá. Finlândia, olha o tamanho desses países. O tamanho de uma... A Alemanha tá fudida agora ou tá bem? A Alemanha, não lembro agora. Mas olha o tamanho, vamos supor que a Alemanha tá bem, então vê o tamanho da Alemanha e compara com os Estados Unidos. Entendeu? Agora pensa o Brasil. O Brasil, se não me engano, é quase do tamanho maior, né, do que os Estados Unidos. Então, aí começa a preocupar. Por isso que a China também. Porque a China, olha o tamanho. Você nunca vai ter uma Inglaterra, um bagulho pequenininho assim, rivalizando, tá ligado? Então não é assim que funciona, tá ligado? Não é assim. E realmente tem esse negócio de ser aliado. Tipo, os caras não vão combater, principalmente porque também são imperialistas, também são capitalistas, né? A maior rivalidade vem justamente quando... Caralho, eu parei num frame realmente que... Muito filha da puta. Eu não sei como... Há quanto tempo tá nesse frame desgracento aí. Mas tá. Completamente cursed o frame, né? Porra, no telefone tá tão mais ajeitadinho. Por que no computador ficou... Por que no OBS travou nesse, caralho? Deixa eu tirar aqui falando isso, então, né? Deixa eu jogar pra cá. Que vem também. Cara, eu acho que eu tô preferindo até essa câmera, mano. Porque... ela pegou a camisa que eu tinha jogado pra lá que não era pra pegar. Mas, pô, sei lá. Tô preferindo até ela. Talvez eu deixe a câmera mais frontal. Tava tentando copiar esse tipo de podcast, mas acho que o meu ângulo melhor é mais de frente do que de lado. Mas foda-se, tem nada a ver com a discussão, cara. Para de falar de si mesmo. Mas enfim. Voltando aí à discussão. Não lembro qual era o meu ponto, então vai ter que ser isso aí mesmo, peraí. Nenhuma fidelidade a nenhum cidadão de nenhum país. Esses burocratas são cooptados para fazerem o que a oligarquia internacional quer que faça. Então, a Europa, para mim, não é um excelente exemplo de região independente também. Inclusive, a Europa são os caras mais imberbes. Os europeus são um bando de gente burra que são usados pelos americanos constantemente e Monarca falando isso é foda, hein? O Monarca falando que alguém é burro e utilizado por potências maiores é foda, viu? O cara que é burro é utilizado pelo... Cara, é brincadeira, hein, cara? Uma cultura milenar foda mesmo, entendeu? Mas, por exemplo, nesse caso da Rússia, os Estados Unidos destruiu o pipeline do Nord Stream 2 e aí obrigou e condenou a Europa a comprar óleo dos Estados Unidos. Porque impediu de comprar da Rússia, que é um dos maiores exportadores de gás e óleo, para a Europa na época.
E só que aí eles começam a vender gás e óleo para a Europa a 4 vezes o preço que a Rússia vendia. Você tá entendendo? Para os Estados Unidos mas é tem tudo. a distância do bagulho, né? Porra, a Rússia tá do lado, os Estados Unidos tá na outra ponta. Não é só a distância. Tem os caras dentro do parlamento de alguns países já estão falando contra ele. O próprio Macron falou contra os Estados Unidos porque eles estão com lucro exorbitante. Não é só o custo de produção e transporte. Eles colocaram também um lucro exorbitante. Por quê? Porque para os Estados Unidos não existe aliado dos Estados Unidos, existe os Estados Unidos. Na verdade, existe a oligarquia americana e eles querem. Isso é bem verdade, cara. Os Estados Unidos eles são bem. Se acham muito superiores aos outros. Não que os europeus sejam muito diferentes, tá? A gente já sabe até mesmo que a história, né, eurocêntrica, tudo aí que você vai ver, eurocentrismo aí forte, então. A gente sabe que os europeus não podem nada que criticar essa postura estadunidense, mas também é verdade que os Estados Unidos são bem arrogantes, bem assim, sabe? Tipo, colocar em primeiro lugar. E a elite ali, a oligarquia americana que ele tá falando, que é a burguesia americana na realidade, também tem essas características, apesar que toda a burguesia dos países costuma a se unir também, né? Mas, pô, foda de que eu fico de raiva dessas coisas, que é o quê? É o Monark, que é um ignorante completo sobre o assunto, que não estuda, não pesquisa sobre. E é o Holiday, que deve ter lido um ou outro livro, mas foda-se o que ele leu e pesquisou, o discurso dele é completamente comprado, literalmente comprado. Então o que o cara que paga o salário dele mandar, ele vai falar, né? Então foda-se o que ele sabe ou não sabe, o que importa é que o cara que paga ele quer que ele fale. E são assuntos muito complexos. Diferente do Monark, diferente do Holiday, eu venho aqui e assumo, bicho, esses pormenores aí de política internacional. Pormenores não. Bagulho importante, na real, até. Essas relações internacionais. O que o país vai vender, o que vai comprar, como é que compra, o que tá acontecendo agora, o que os políticos, a elite, a população, como que tá a população, a opinião da população. Eu não vou me meter a falar disso porque eu não sei. Tá, então eu vou até mesmo terminar o React por aqui, porque não tem mais o que eu possa falar. Eles vão entrar numa seara muito técnica, na qual eles não têm nem sequer competência para estar tratando, mas eu não vou ser como eles, vou ter um pouco mais de honestidade intelectual e assumir que aqui eu vou ficar parado, porque eu não tenho nada para falar. Então, se vocês quiserem ver o ponto deles, pode ir lá no vídeo original e ver, que eu não tenho nada pra falar, mas digo pra vocês que se vocês querem aprender sobre o assunto, é melhor vocês pesquisarem no YouTube sobre, porque lá também não vai ter muita coisa de qualidade, entendeu? Queria falar sobre essas paradas de independência aí que o cara tava falando, essas viagens de imperialismo, e o cara querer ficar mamando os Estados Unidos como o cara não pode assumir que os Estados Unidos tá errado, né? Então isso aí também é uma merda do caralho. Então, enfim, likes, dislikes, comentários, inscrições, tudo vocês sabem o que tem que fazer se quiser ajudar. Se quiser prejudicar também, aí você tem que comentar xingando e dar dislike, porque vai me prejudicar muito. Você não tem noção de quanto isso me prejudica, tá? Faz e testa que você vai ver. Meu canal quase que cai. Caralho. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou e tchau.